Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Maicon Diniz e estarei conduzindo esse momento até o final da nossa semana, tá bom? Então, procure um lugar bem aconchegante, pegue seu material, pegue seus cadernos, seu livro também é muito importante para a gente fazer as devidas anotações e as dúvidas que irão surgir durante a apresentação desta aula. Tudo bem? Então cola comigo e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um gênero textual bastante conhecido por todos vocês. E afinal, eu creio que vocês são grandes escritores, gostam muito de escrever textos. E nós vamos ver aqui as características e a estrutura desse gênero textual chamado conto, tá bom? Então vamos relembrar aí, afinal de contas, professor, o que é mesmo conto? Eu não lembro mais o que é conto. Então, como o próprio nome está dizendo, é algo que vai ser contado, narrado, né? Então, um conto é um tipo de narrativa. Você vai contar uma história, tá? E essa história ela vai ter que surgir algumas características e seguir também uma estrutura própria. Afinal, todo gênero textual tem suas características, tem a sua estrutura, não é isso? Então vamos ver aqui o que é conto. O conto ele é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta, ou seja, é uma história que vai ser contada de forma rápida. Agora lembre uma coisa, quando o texto fala de uma história curta, não quer dizer o tamanho em si do texto, e sim como essa história ela começa, tem o seu meio e o seu fim de uma forma muito rápida, tá bom? Então não confunda essa narrativa curta com o tamanho do texto, porque geralmente tem alguns contos que são mais extensos, mas se você for observar, levar em conta, essa história ela se passa de uma forma muito rápida. Isso quer dizer que é uma narrativa curta. Belezinha, colegas? Tranquilo, né? Então, tendo começo, meio e fim da história narradas de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou seja, essa história ela é rápida, você conta ela de forma muito rápida, porém é uma história completa, que não vai ficar faltando espaço para você completar ela depois. Belezinha, colegas? Tranquilo, não é isso? O conto ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo, tá bom? Então aqui lembrando, o conto ele vai ter os elementos próprios e uma estrutura bem marcada, assim como o poema, né? O poema só de você olhar, de acordo com aquela estrutura, você consegue identificar que aquele texto é um poema. O conto também vai ser da mesma forma, tá bom? Beleza? Então vamos aqui. Quais são os elementos de um conto? Primeiro elemento que um conto não pode faltar, lógico, evidentemente, que são os personagens. Então as narrativas, sendo elas verdadeiras ou não, reais ou fictícias, elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Então ela vai precisar de um personagem ou de vários personagens para contar a sua história. Afinal, como é que eu vou ter que contar uma história se não tem envolvidos, né? Não tem personagens. E esses personagens, esses seres, eles podem ser pessoas, podem ser animais, pode ser objetos, pode ser qualquer ser imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Então são os personagens da narrativa, tá bom? E aí tem umas características dos personagens que eu não coloquei aqui, porque vocês, lógico, já sabem disso, que vão existir os personagens principais, que são aqueles que vão se destacar mais, e vão existir também os personagens secundários, que vão fazer ali, junto com o personagem principal, o desenrolar da história, tá? Mas sempre tem o personagem que se destaca mais. Esse é o personagem principal, ou também a gente pode chamar de personagem protagonista. Belezinha, né? Então, continuando aqui nos elementos do conto, além do personagem, também tem que existir um narrador, aquela pessoa que vai contar a história. Então, é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. A primeira delas é o narrador personagem, que é aquele que vai participar do enredo que narra. Então, os verbos utilizados são sempre na primeira pessoa do discurso, porque além de contar a história, você vai participar. Então, sempre vai ser a primeira pessoa do discurso.
vai sempre utilizar o eu ou o nós, tá bom? Narrador observador, o nome já está dizendo, né? Ele vai só observar tudo o que está acontecendo ao seu redor e transmitir para outra pessoa. Então ele não participa da história. É alguém que é externo a ela, que está de fora dessa história, desconhecido das personagens, e ele não tem nenhuma importância dentro do conflito. Os verbos usados, eles são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer que este narrador ele conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. Então, o narrador-personagem, ele conta e participa da história ao mesmo tempo, e o narrador-observador, ele só conta sem participar. E existe um terceiro narrador, que ele é chamado de narrador onisciente, que ele também não participa dessa história. Mas ele, diferente do narrador que só observa, ele é um tipo de pessoa que conhece o passado do personagem, o futuro e ainda o que esses personagens pensam. Interessante, né? Professor, eu não entendi o que seria esse narrador onisciente. Então você vai imaginar essa seguinte situação. Do ladinho aí da sua casa, né? Ou do lado, ou na frente, ou no fundo da sua casa, tem um vizinho que ele não sabe nada da sua vida. Ele não anda com você, ele não conversa com você. Mas esse vizinho, ele sabe de tudo do que você faz ou do que você ainda deixa de fazer. Não existe esse tipo de pessoa aí na rua da sua casa, que é o chamado fuxiqueiro, que fica direto na porta observando a vida dos outros e sai comunicando para as outras pessoas? Existe, aqui na minha rua são muitos que existem desses aí. Então esse daí é o tipo de narrador onisciente. Ele não participa da tua vida, né? Não anda com ele, tu não conversa com ele, tu não tem nenhum contato com ele, mas ele sabe de tudo de você. É muito incrível isso. Então esse é o narrador onisciente. É aquele que não vai participar da história, mas ele consegue dizer o que é que o personagem faz no passado, no presente, e ele ainda consegue adivinhar o futuro dessa pessoa, tá bom? Então, só lembrando, existem 3 tipos de narradores. O personagem, que conta e participa da história. O observador, que só vai contar a história sem participar dela. Ele só vai contar o que ele vê, né, na medida que ele vê. E o narrador onisciente, que não participa, mas ele consegue ver tudo que o personagem faz e ainda consegue dar opiniões desse personagem, o presente, o passado e o futuro, e inclusive os seus pensamentos. Tranquilo, né, pessoal? Muito importante saber a diferença desses 3 tipos de narradores, tá bom? Além do narrador, do personagem, também tem que ter um tempo dentro da história. E esse tempo, ele passa-se em um período determinado, ou seja, eu sei dizer quando começa e eu vou saber dizer quando termina. Então, trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que essa narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minuto ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa ela sempre será breve, por tratar-se de um conto. Lembrando, quando eu estou falando de breve, a história ela se mantém de um jeito muito rápido, não se estende por muito tempo. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-se em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor, e vai ser descrito pelo narrador da história, tá bom? Então o tempo também é muito importante dentro da narrativa do conto. E o espaço? O espaço do conto é, em linhas gerais, o cenário, o ambiente em que essa história está acontecendo. É o ambiente em que as personagens vão executar e sofrer as ações que compõem o enredo. Foi numa casa, foi num sítio, foi numa praça, foi dentro do quarto, foi na cozinha, tá bom? Então o espaço, você vai lembrar que é o ambiente. E eu tenho também o enredo, que é a história em si, né? Lembra aí do carnaval, que não tivemos, graças a Deus. O enredo, sempre existe aquele... Qual é o enredo da escola de samba desse ano, da Beija-Flor? Né? Então, o enredo é a história, é o que vai movimentar toda a história. Então, o enredo é o que acontece na história,
a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. E essa estrutura ela vai começar, ela vai ter um meio e ela vai ter um fim. Tá? Então, o enredo é o resumo da história em si. E o conflito, pessoal, né? Conflito já vem assim na nossa mente quando a gente fala em conflito, em problema, né? E o conflito realmente vai ser o grande problema que acontece dentro do conto. Então, o conto ele vai ter um momento em que vai aparecer uma situação problemática, tá bom? E esse vai ser o meu conflito. Então, por fim, os contos ele tem um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, que eu posso ter várias ações dentro de um conto, mas o interessante é que você tenha somente uma para não perder o foco das outras, e que faz com que as outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Então, vai aparecer um problema, e esse problema vai ter ou não uma solução no final. Então, essa sequência de ações ela vai formar o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final, tá? Então, vai aparecer lá no início uma situação, no desenvolvimento dessa história, esse conflito ele toma poder e no final desse texto, esse problema terá uma solução que vai ser totalmente diferente daquela que deu início, né? Esses são os elementos do conto. E quais são as estruturas do conto? Qual é a estrutura de um conto? Então, o conto ele costuma ser estruturado em 4 partes, né? O início, que eu vou chamar de introdução, o meio, que eu chamo de desenvolvimento, o clímax e a conclusão, que eu vou chamar de desfecho, tá bom? Então, a introdução, também chamada de apresentação, é o início da narrativa, é o que vai corresponder lá ao primeiro parágrafo, tá? Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, ou seja, a situação inicial, quem são os personagens, qual é o espaço, o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, de cara, na introdução, eu já conheço quem são os personagens, eu já sei dizer aonde vai passar esse espaço, né? Eu já sei delimitar o tempo, eu já sei dar essas primeiras informações sem que eu precise ler todo o texto. A seguir, nos outros parágrafos, né, vai haver o desenvolvimento, ou seja, também chamado de complicação. Então, é como se eu pegasse esse primeiro parágrafo da introdução e desenvolvesse, colocasse mais informações, tá? Então, eu vou apresentar as ações que modificam o estado inicial da narrativa, que vai ser esse primeiro parágrafo da introdução. Então, a gente vai ver o conflito como uma situação-problema que fará as personagens agirem para resolver. Então, eu coloquei lá no início minha introdução do texto, de forma bem rápida, não dou muito detalhes, e essas coisas que eu coloco lá no início, eu vou detalhar no desenvolvimento, tá bom? E aí tem uma coisinha chamada clímax, dentro do desenvolvimento, dentro da complicação, que é o momento de maior tensão, é quando o problema está no auge e as ações tomadas elas vão definir o rumo da história. Então, vamos tomar, por exemplo, novamente lá, o vizinho fuxiqueiro, tá? O narrador onisciente. Então, ele vai inventar um fuxico sobre sua história e você vai querer, essa é a situação problema, né? O fuxico, a invenção do fuxico com o seu nome, e você vai querer tomar parte desse fuxico. Você vai lá para resolver o que foi que aconteceu. Então, a partir desse momento em que gerou uma situação problema, que foi o fuxico, e você vai lá na casa dele tomar parte, tomar conhecimento, saber o que foi realmente que aconteceu, pedir explicações por que está falando do seu nome. E aí essa partezinha que vai lá em cima, né, que é o auge do problema, eu vou chamar de clímax. Então o clímax é a situação problema quando chega já no seu limite. E é a partir desse limite que vai haver a solução ou não do problema, tá? Você pode ir lá solucionar o problema, mas também você pode gerar uma confusão ainda maior, tá bom? Então, esse é o clímax. E a conclusão, ou desfecho, o nome já está dizendo, né? Você vai concluir toda essa situação, como o nome já diz, ao final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, né? Você vai lá, não vai ser a mesma coisa. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Beleza, pessoal? Então, os elementos do conto é o personagem, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo.
E a estrutura do conto é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Belezinha, tá todo mundo acompanhando, né? Vamos pegar a postura aí na cadeira. Você que está aí deitado na sua cama, na sua rede, vamos levantar, porque senão dá mais preguiça ainda, tá? Vamos aí continuando. E existem, pessoal, diversos tipos de conto, né? Contos de fada, que também é chamado de conto maravilhoso. Conto de terror, que é o que a gente mais gosta, particularmente eu gosto mais desse tipo de terror. Conto fantástico, conto popular, tem um conto de mistério e etc. São vários tipos de conto. O que vai definir qual é o tipo de conto? É o conteúdo em si, né? E aqui eu tenho um exemplo de um contozinho bem pequeno, da aluna Jazzy Almeida, né, lá de Queimadas da Paraíba. Eu quero que você preste atenção na leitura do conto, tá? E tem alguns erros ortográficos aí, mas a gente não vai levar em consideração porque está aí a cópia fiel do texto da Jazzy, tá? E não mexi, não alterei nada, porque é um texto dela, né? Então, o choro da criança. Presta atenção aí, pessoal, vamos ler bastante cuidado e interpretando aqui a nossa leitura. Minha mãe contava nas noites que passaram que nos tempos mais antigos os bebês morriam de uma doença chamada gasto, que hoje quer dizer infecção, e eram enterradas em encruzilhadas ou em morros de pedras. Um certo dia, Dona Josa foi tirar leite da vaca bem cedo, como de costume, e aí perto tinha um pequeno morro de pedra. Ela escutou o choro de uma criança bem alto, mas não se assustou e continuou a tirar o leite. E seguidamente escutou o choro novamente. Ela observou e nada, e mais uma vez o chorar mais forte. Então ela parou e lembrou que sua avó e os senhores mais velhos diziam que as crianças choravam porque eram pagãos, crianças que não eram batizadas, e queriam se batizar. Daí ela batizou o choro da criança e nunca mais ela ouviu o choro da criança. Tá? Então aí você vai conseguir desenvolver aqui comigo a estrutura e os elementos do conto. Né? Então eu tenho uma situação inicial, que gerou toda a história. Eu tenho um desenvolvimento e eu tenho um conflito, né? E o clímax também. Então, no início, aqui eu tenho a introdução. Minha mãe contava nas noites que passaram que nos tempos mais antigos os bebês morriam de uma doença. Então, é como se ela estivesse apresentando o que ela vai contar no desenrolar da história. Em seguida, ela apresenta o desenvolvimento. Logo depois, ela conclui. E aí a gente não pode esquecer do clímax, tá? Então a situação inicial foi o choro de uma criança, né? Contaram-se uma história que antigamente as pessoas que morriam de infecção eram enterradas em morro de pedra. E ela caminhando para tirar o leite da vaca lá bem cedo, ela encontra com esse morro de pedra e começa a escutar o choro da criança. Só que ela não tem muito problema com isso. E continua chorando mais forte. E aí ela parou e foi lembrar que sua avó tinha contado essa história para ela, tá? Então aí você já nota que a partir daqui ela lembra da história e ela já começa a ter um problema maior. É como o ponto maior do problema fosse esse, né? Ela lembrou que aquele choro era das crianças pagãs. Talvez ela teria sentido medo já nessa hora. E aí ela resolveu essa situação problema, que foi batizar esse choro. E aí não teve mais, tá bom? Então, conto, pessoal, ele é bem rápido. Note que o ambiente todo é só lá no local que ela está tirando o leite da vaca. Não tem muitos espaços, né? Não tem muitos personagens. Aí o personagem que ela conta, ela cita a mãe dela, mas a mãe dela não pode ser considerada personagem porque ela não participa da história. O personagem principal é a Dona Josa e o choro da criança. Podemos dizer que esse choro está sendo representado por um personagem, porque ele está participando também, né? O clímax é o momento de maior tensão, é aquele momento que prende você, leitor. E a conclusão é o desfecho, tá? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se você tiver dúvida, assista novamente os vídeos. Procurem fazer a leitura aí do seu texto no livro, tá? E anotou as dúvidas. Na próxima aula, quando a gente estiver ao vivo, a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? Então, um forte abraço para vocês e até nossa próxima aula.